Olá! Olha, viver com diabetes hoje em dia vai muito além de só controlar a glicose, né? Envolve tecnologia de ponta, as escolhas que a gente faz no prato todo santo dia, o cuidado com a mente e, claro, ter uma rede de apoio forte. Nesta análise, a gente vai mergulhar em como a união de todos esses pontos pode transformar completamente a vida com essa condição. Para a gente começar, vamos ouvir a história da Paula. O que aconteceu com ela é um alerta, sabe? Um alerta sério sobre os perigos que estão por aí, escondidos no mercado. Isso mostra que, para quem lida com o diabetes, ter informação correta não é só importante, é uma questão de vida ou morte. A experiência dela já dá o tom da complexidade e dos riscos que existem hoje. Certo, então vamos lá. O nosso roteiro aqui vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, as ferramentas modernas e as verdades que nunca mudam. Depois, os perigos no mercado. Vamos falar também sobre o custo emocional, que muita gente não vê. E, claro, as estratégias para o bem-estar e como construir uma boa rede de apoio. Então, para começar, vamos dar uma olhada nessa balança que é bem interessante. De um lado, a tecnologia que não para de evoluir. E do outro, aqueles cuidados básicos. Sabe, aqueles que nunca saem de moda? E que avanço, hein? Essa nova insulina, a Icodec, muda completamente as regras do jogo. Imagina só, passa de uma aplicação por dia, todo dia, para apenas uma por semana. Isso significa pular de 365 injeções por ano para só 52. Isso não é só sobre conveniência, é sobre liberdade. É uma melhora gigantesca na qualidade de vida. Mas, ó, não adianta ter a melhor tecnologia do mundo se o básico for deixado de lado. E o básico? Bom, o básico começa no prato. É uma escolha diária, como a gente vê aqui. De um lado, um prato equilibrado, colorido, que joga a favor do corpo. Do outro, uma refeição que exige um esforço muito maior do organismo. A lição é bem simples. A melhor insulina do mundo ainda vai precisar de uma forcinha da boa e velha alimentação. E falando em fundamentos que não podem faltar, temos que falar de atividade física, especialmente da musculação. Para alguns, pode até soar estranho, mas, olha, levantar peso é uma ferramenta poderosíssima. Sabe por quê? Porque quando os músculos trabalham, eles literalmente puxam o açúcar do sangue para dentro das células, ajudando a controlar tudo. Com 2 sessõezinhas por semana, já dá para sentir uma diferença enorme. Ok, agora a gente precisa mudar um pouco o tom e falar de um assunto sério, um alerta mesmo. A popularidade de alguns medicamentos acabou criando um mercado paralelo e, francamente, muito perigoso, o das falsificações. Olha só isso, dá uma olhada na diferença. Na esquerda, a caneta original. Na direita, a falsa. A cor é um pouquinho diferente, mas o perigo aqui é gigantesco. O que os criminosos fazem? Eles pegam canetas de insulina, que são mais baratas, trocam um rótulo e vendem como se fosse outro remédio. O que tem ali dentro não tem nada a ver com o que a pessoa acha que está comprando. E é aqui que a gente entende o drama da Paula lá do começo. O que acontece quando alguém que não precisa de insulina aplica insulina por engano? O resultado é uma hipoglicemia severa. É uma queda tão brusca, tão violenta de açúcar no sangue que pode levar à perda de consciência, ao coma e até à morte. O risco é real e é gravíssimo. Beleza. Então, como fugir dessa armadilha? O farmacêutico José Vanilton de Almeida dá o caminho das pedras. São 4 passos bem simples. Primeiro, só compre em farmácias de confiança, com CNPJ e tudo certinho. Segundo, olhe bem a embalagem. Qualquer sinal de violação, lacre rompido, desconfie. Terceiro, quando abrir, compare o produto com o que já se conhece. A cor, o recipiente, tudo. E quarto, que talvez seja o mais importante, se o preço parece bom demais para ser verdade, provavelmente é mentira. Não existe milagre. Ok, a gente falou muito do corpo, né? De insulina, comida, exercício. Mas agora, vamos falar da mente. Porque gerenciar o diabetes é uma maratona diária, sem folga. E essa corrida constante tem um preço emocional enorme. Um preço que muitas vezes é invisível. Poxa, esse número aqui é um verdadeiro soco no estômago. O dobro de chance de desenvolver depressão. Por quê? Tenta imaginar a carga mental, a vigilância 24 horas por dia, o planejamento de cada refeição, o medo constante das complicações. É um peso invisível, sabe? Mas um peso imenso. E todo esse peso, essa carga constante, pode levar a uma coisa que tem nome, é o burnout do diabetes. E não é só um cansaço, não. É um esgotamento profundo, físico e emocional. É aquela sensação de estar preso na rotina de cuidados, que pode fazer com que a pessoa simplesmente desista de se cuidar. Dar um nome para esse sentimento já é o primeiro passo para validar e começar a enfrentar.
Mas a boa notícia, e sempre tem uma boa notícia, é que existem caminhos, sabe? Existem estratégias para a gente lidar com esse peso todo. Agora vamos ver algumas formas práticas para fortalecer a saúde mental, que é um pilar tão importante quanto o controle da glicemia. E as ferramentas estão aí, ao alcance. Buscar um psicólogo pode ajudar a quebrar padrões de pensamento negativos. Praticar meditação, o mindfulness, ajuda a acalmar a mente no meio do furacão do dia a dia. Grupos de apoio são incríveis para conectar com gente que entende exatamente o que se está passando. E, talvez a mais difícil e mais poderosa de todas, a autoempatia. É aprender a ser gentil consigo, a aceitar que nem todo dia vai ser perfeito e tudo bem. E tudo isso nos traz para o nosso ponto final, que amarra tudo. Se o gerenciamento do diabetes é uma jornada longa, ela não precisa de jeito nenhum ser solitária. A força da comunidade, da família, dos amigos, esse é um pilar fundamental. E para ilustrar isso, nada melhor que a história do Rubão e da Priscila. Ela se tornou o que eles chamam, com muito carinho, de filho pâncreas. É o braço direito do pai no controle da doença. E o segredo deles para levar tudo com mais leveza, muito amor e um senso de humor incrível. Juntos, eles mostram como o que poderia ser um fardo pesado se transformou numa jornada de parceria, de cumplicidade e até de alegria. A história deles é incrível e deixa uma reflexão muito forte pra gente, né? Gerenciar o diabetes é, sem dúvida, um esporte de equipe. Envolve médicos, família, amigos, todo mundo. Então a pergunta que fica no ar é: quem faz parte do seu time? Porque montar e fortalecer essa equipe pode ser a jogada mais importante de todas.